Olá, abençoados, boa noite a todos. Mais uma vez, passando aqui pelo canal para deixar mais o esclarecimento aí dessa mensagem. Primeiramente, agradecendo aí pelos likes, agradecendo aí pelos inscritos, pelos novos inscritos, pedindo que você também se inscreva aí no canal, dá o like nas mensagens, compartilha, faz o teu comentário. E abençoado, mais uma vez, depois de eu acho que uns 2 dias que eu não estou gravando, estou passando aqui mais uma vez. Hoje é sábado e para deixar mais uma mensagem da palavra de Deus, da Bíblia, é, da, da obra de Deus consumada. E hoje eu vou falar aqui juntamente com vocês sobre a famosa Santa Ceia da religião, das religiões. E nesse vídeo de hoje eu vou provar para vocês, usando aqui a Bíblia que os crentes chamam de sagrada, que a religião chama de sagrada. Eu vou provar para vocês que a Santa Ceia nunca existiu e que não existe nem essa palavra na Bíblia, tá? Então, primeiro de tudo eu vou falar para vocês e te explicar. Vocês sabem que a Bíblia, a obra de Deus, a Bíblia não, a obra de Deus, os pergaminhos da Bíblia foi o homem que criou. Quem criou a Bíblia foi o homem. Então, os pergaminhos, a obra de Deus consumada, se iniciou através da criação do mundo, como vocês sabem, lá em Gênesis, e terminou pela libertação do povo judeu, do povo hebreu, o povo escolhido por Deus para ser o seu povo com exclusividade. Então, os pergaminhos, que foi a obra de Deus, que foi escrita pelos profetas e pelos discípulos, foi somente para o povo de Israel. Somente aqueles que tinham o sangue judaico que foram escolhidos como povo exclusivo de Deus. E Deus, ele se manifestou somente uma vez na terra. Ele se manifestou uma vez naquele mundo, aquele mundo Aion, aquele período de tempo, daquele tempo, daquela geração que já passou, que já acabou, que já passou aquele céu e aquela terra, aquele mundo Aion, aquele período de tempo, e que Deus, ele se manifestou ao homem e habitou entre aqueles homens daquela geração, daquele tempo, e que só foi somente uma vez. Deus, ele não se manifesta e nem se manifestará mais na terra, porque ele já se manifestou e fez as promessas para aquele povo. Não foi para nós. Deus não precisou fazer promessa nenhuma para nós, porque nós não existia. E nem ninguém depois do ano 70. E nem ninguém após o ano 33. Porque todos que nasciam após o ano 33 já nasceu com tudo no Espírito, quando foi consumada a obra de Deus espiritual através do homem, através do Filho, através de Jesus de Nazaré. Então, dito isto, eu vou te mostrar um dos estatutos da lei de Moisés, que eram 613 mandamentos e ordenanças,
E dentre esses 613 mandamentos e ordenanças, do qual já expliquei para vocês que um era para eles fazerem e outros não eram para eles fazerem, e que na verdade eles nunca conseguiram fazer 100%, e a própria lei de Moisés dizia que quando tropeçava num, era culpado de todos. Então nunca que ninguém conseguiu cumprir a lei, e não era para cumprir mesmo. Nada da Bíblia que Deus mandou o homem fazer e que ele mandou o homem fazer, não era para o homem fazer. Por quê? Porque ele não divide a glória dele com ninguém. Tudo aquilo que Deus enviou para o judeu fazer, era impossível o homem fazer. E foi justamente para fazer a vontade de Deus que eles não conseguiram fazer. Por isso que Deus encerrou todos no pecado, que foi a transgressão da lei, para enviar o Filho, para que o Filho cumprisse a lei de Moisés, os 613 mandamentos e ordenanças, e as profecias. E o que foi as profecias? As promessas de Deus para eles, para o povo de Israel. Que na verdade, essas promessas eram tudo, era para o Espírito. E que até hoje as pessoas nunca entenderam. Porque as pessoas são carnais. Como Paulo pregou lá, o homem carnal, o homem terreno, ele não consegue entender as coisas espirituais. E até hoje as pessoas querem ter a vida eterna, as pessoas diz que Deus vai tirar o pecado do mundo, ele vai deixar de ser pecador, né? Diz que vai ressuscitar. O pessoal que estão lá no cemitério, ninguém morreu, tá todo mundo dormindo. Por quê? Porque você é carnal, você não é espiritual, você não entende nada de coisas espirituais. Tudo relacionado a Deus, abençoado, é para o homem interior, para o espírito. Nada daqui, o homem exterior, tem a ver com Deus. Entende, abençoado? E não tem vida eterna, não tem salvação, não vai para o céu, vai para o cemitério, também conhecido como inferno, sepultura, regiões inferiores da terra. Entendeu, criança? Então, devido a esse desinteresse das pessoas pelas coisas espiritual, e não procura entender, porque crente não lê Bíblia, quando lê, não entende, porque aprendeu desde criancinha, né, a ler a Bíblia e ter entendimento literal. Literal, o que é literal? Eis que vem com as nuvens, todo olho verá. Aí você está esperando Jesus vir nas nuvens e o teu pastor diz que tu vai ver. Mas Deus é espírito, abençoado. Espírito ninguém vê. E vir sobre as nuvens, eu já expliquei para vocês. Era a maneira, vir sobre as nuvens, foi passado a maneira de Deus se manifestar ao povo de Israel, quando ele trazia um juízo, uma sentença para um determinado povo. Como tudo da Bíblia só foi para eles, então eis que vem com as nuvens, todo olho verá, lá em Apocalipse, que ele viria trazer o juízo, né? Em Mateus 24, 34, Daniel 9, 24, então, vir sobre as nuvens, ele sabia o que era, que viria uma sentença para eles lá, que foi a queda do templo, a invasão do Império Romano, a grande tribulação. Isso foi a volta de Jesus. Então eu vou explicar para vocês aqui o que foi a Páscoa, que a religião maldita, todas elas, pegou e inventou a maldição da Santa Ceia
somente para enganar as pessoas, manter as pessoas escravas e dizer que as pessoas estão fazendo a Santa Ceia. Aí eles pegam lá um pedaço de pão lá, pega lá um suco do mais barato, o quisuco, aí diz que o quisuco é o sangue de Jesus, e o pão que a gente come todo dia diz que é o corpo de Cristo. Então, não existe isso na Bíblia em lugar nenhum. Eu quero até fazer um desafio aqui para todo e qualquer evangélico, todo e qualquer religioso da religião católica, evangélica e espírita, qualquer maldito desse aí que se diz pastor, bispo, padre, papa, mostrar para mim aqui na Bíblia, qualquer uma do mundo inteiro, onde é que tem aqui a Santa Ceia, a palavra Santa Ceia. Tá feito o desafio. Então eu vou falar para vocês aqui o que foi a Páscoa, que essa maldição inventou a Santa Ceia para enganar vocês. Como eu disse, a Páscoa foi um dos estatutos da lei de Moisés. E está onde, Lira? Em Êxodo 12. A instituição da Páscoa. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito. Quem foi Moisés? Moisés, como vocês devem saber, foi o libertador que Deus escolheu para tirar o povo da mão do faraó, da escravidão egípcia. E quem foi Arão? Irmão de Moisés, que foi escolhido para representar Moisés nas suas no cumprimento das ordens de Deus para Moisés. E após isso foi escolhido para ser o primeiro sumo sacerdote escolhido por Deus, que só tiveram dois, o Arão e o filho dele. O resto tudo é falso até hoje, né? De que sumo sacerdote passou por um macumbeiro chamado pastor, e bispo, padre, papa, essa coisa que tem aí. Então, disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será eles lá, tá? Não é eu nem tu. O principal dos meses será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel. Isso aqui só foi para Israel. Dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro. Isso daqui, né? O cordeiro que serviu o sangue para marcar os cantos da porta lá, quando vinha a sentença para o povo do Egito, do qual ia matar todos os primogênitos, inclusive o filho do faraó. Tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas, pessoas, conforme o que cada puder comer. Por aí calculareis quanto bastam para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, que, como vocês sabem, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando o João Batista avistou Jesus lá no Jordão, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como ele veio cumprir a lei de Moisés, que era o pecado do mundo, o não cumprimento da lei. Então, como os judeus não conseguiram cumprir a lei, então Jesus de Nazaré, o Messias, ele veio para tirar o pecado do mundo. Que pecado? Cumprir a lei. Que o pecado para Deus era a transgressão da lei. Como ninguém cumpriu a lei,
Então Jesus veio tirar o pecado do mundo, veio cumprir a lei de Moisés. Por eles lá, pelos judeus, não por mim, não por ti. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até ao 14º dia deste mês, que seria o dia 14. E todo o ajuntamento da congregação de Israel, você vê que tudo é Israel, o imolará no crepúsculo da tarde. Aí aqui veio a instrução de Moisés, o que eles deveriam fazer com sangue. Tomarão do sangue, porão em ambas as obreiras e na verga das portas, nas casas em que o comerem. Então, para não ficar muito longo, né? Então, o que é que foi a Páscoa? A instituição da Páscoa. Foi um dos mandamentos da lei de Moisés, e que tudo tinha significado, né? Tudo tinha significado e a manifestação de Deus, né? A manifestação de Deus para a libertação do povo de Israel, e isso ficou para todas as gerações futuras, né? Para todas as gerações futuras até Cristo, tá? Somente até Cristo. Essa Páscoa para o povo de Israel, ela durou somente até a vinda de Cristo, porque eles não chegaram a lugar nenhum, gerações morreram, vieram outras gerações, morreram, e até Cristo, para o cumprimento da lei de Moisés e as promessas de Deus para o povo de Israel. Somente. Deus não prometeu nada para mim, abençoado. Deus não prometeu nada para você. Tudo que vocês fazem hoje, né, nas chamadas igrejas, Deus não quer que você vá para a igreja. Deus não quer que você faça absolutamente nada, a não ser crer que a obra dele já foi consumada, e que a manifestação dele e as promessas dele só foi para o povo de Israel, e todas as gerações futuras, quando nascesse, já nascia com tudo, porque a obra de Deus já tinha sido consumada. E tudo isso é espiritual. Tudo, nós já temos tudo. Enquanto o teu pastor, a tua religião está te prometendo a vida eterna, enquanto a tua religião está mandando tu dar dinheiro, usando a Bíblia, dizendo que é para a obra de Deus, eu vou explicar para vocês, falar sobre o dízimo que foi passado. Enquanto os homens estão prometendo, dizendo que tu vai ser ressuscitado, que tu vai se encontrar com teu marido, com a tua cunhada, com tua mãe, com teu pai, isso é promessa dos homens, abençoado. Tudo isso é um engano, tudo isso é uma mentira. Tudo isso é um roubo, é um assalto. Tudo isso é uma maneira de manter você escravo. Você escravo desse meio de enrolão, que usam a Bíblia e usam um Deus que eles inventaram, um Deus empregado deles, um Deus pobre, um Deus lascado, né? Para te manter escravo. Então a Páscoa foi isso. E quando Jesus estava, foi cumprir a Páscoa, foi fazer a Páscoa, foi a última Páscoa. Por quê? Porque houveram várias Páscoas, em várias gerações, até ele vir cumprir a lei de Moisés. Então, dito isto, eu vou ler para vocês aqui
Lucas 22, né? Que é a mesma coisa. Lucas 22 é a mesma coisa de 1 de Coríntios. De 1 de Coríntios 11. Que esses caras, eles usam 1 de Coríntios dizendo que Paulo está ensinando, está mandando fazer a tal da Santa Ceia. Paulo não está mandando fazer nada, não existe, tem essa palavra aqui na Bíblia. Paulo está explicando lá o que Paulo recebeu do Senhor. E o que foi que ele recebeu do Senhor? Ele está citando Lucas 22, que o Senhor, na noite que foi traído, é a mesma coisa, abençoado, que eu vou ler para vocês aqui, ó. Lucas 22, 8. Olha, primeiro, né? Primeiro aqui, essa Bíblia aqui foi criada pelos homens, né? Que vocês sabem que os pergaminhos e toda a obra de Deus, ela foi escrita no hebraico. E cada país, ele traduziu os pergaminhos para essa chamada Bíblia e botaram o que eles quiseram, acrescentaram o que eles quiseram, né? Acrescentaram o que eles quiseram, mas eles não tiveram coragem. Eles não tiveram coragem, eu não sei se é porque seria descaramento demais, ou não tiveram inteligência para fazer isso, porque vocês sabem que a Igreja Católica já colocou na Bíblia, acrescentou livro, acrescentou fotos, fez o que quis e fazem. Eles não acrescentaram aqui a palavra Santa Ceia. Aqui em Lucas eles botaram a ceia do Senhor. Só que a ceia do Senhor, né? A ceia é um jantar. A ceia é um jantar como nós fazemos aqui no Natal, no Ano Novo. Uma ceia. É um jantar noturno. Então o que Jesus fez na noite que foi traído era um jantar. Ele estava no cumprimento da Páscoa, e que era a última Páscoa, né, que todo ano tem. Negada vende chocolate, vende peixe, vende leite de coco, e tudo virou baderna mesmo. Tudo virou comércio. O que Jesus fez na noite que foi traído foi a última Páscoa. Foi um jantar noturno. E qual era, Lira, os ingredientes do jantar noturno, da ceia? Era o carneiro, né? Era o cordeiro assado. Era ervas amargas, porque fazia parte da cultura deles. Era o suco de uva e o pão normal. Só que o pão lá, como estava representando o cumprimento da primeira aliança e o início da segunda, o pão sem fermento significava a nova aliança, sem fermento, sem mandamento, sem ordenança, sem homens, somente Deus. Que hoje começaram tudo de novo, e tá aí as pessoas dizem que só tem Deus se fizer alguma coisa, só recebe algo de Deus se fizer alguma coisa. É um Deus preguiçoso, miserável, pobre, é um Deus interesseiro. Não é esse Deus, abençoado. Não é esse Deus. Deus não quer que tu faça nada, abençoado, porque o Filho já fez. Tudo já foi consumado. E esse Deus aí que vocês têm que fazer algo não é o Deus, tá?
Não é o Deus que fez o céu, que fez a terra. Não é o Deus supremo, não é o Deus independente. Não é. É o Deus da religião, que é mentira e que tudo lá é mentira. Então eu vou ler para vocês aqui, eu vou começar 25 minutos. Olha, eu vou ler bem rápido. E eu vou começar aqui em Lucas 22:7, né? Que é onde Jesus manda os discípulos preparar a Páscoa, no cumprimento que ele ia fazer, a lei de Moisés. Lucas 22:7. Chegou o dia da festa dos pães asmos. Então, lá em Jerusalém, né? Na lei de Moisés, era festa o ano todo. Era festa de Ramos, era festa dos pães asmos, que era também conhecido como a Páscoa. Olha, chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. E pão asmo significa o pão sem fermento, tá? Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide preparar-nos a Páscoa, para que a comamos. Eles lhes perguntaram: Onde queres que a preparemos? Então lhe explicou Jesus: Ao entrar na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Seguiu até a casa em que ele entrar. Então ele seguiu esse homem, e quando chegou lá na casa, eles dão um recado para ele. O mestre manda perguntar onde é que vamos comer a Páscoa, celebrar a Páscoa. Aí ele mostra lá a mesa, e eles sentam na mesa lá no dia para celebrar a Páscoa, o estatuto da lei de Moisés, a última Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, os 12. A última Páscoa, abençoado. Não tem mais Páscoa, não existe Santa Ceia, não existe nem essa palavra. A ceia é um jantar. E disse-lhe: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa. Convosco é com eles, antes do meu sofrimento. Dali ele ia ser entregue, ia sofrer, ia derramar o sangue por eles, pelos judeus, no cumprimento da lei e dos profetas. Pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, que era o suco de uva, isso aqui é uma representação, tá? E tomando um cálice, havendo dado graça, disse: Recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Então, como vocês sabem aqui, então eu vou parar por aqui, né? Aí, a partir do 19, eu vou dar continuidade para não ficar o vídeo muito longo, tá? Então, um abraço para todos e até a próxima.